o antigo Twitter, o agora X, ganhou uma importância na discussão. E o ministro Alexandre de Moraes determinou hoje que seja suspensa a rede social X no Brasil. Ele pediu que a rede indicasse um representante legal no Brasil. Elon Musk se manifestou através do Twitter, dizendo que não indicará um representante legal no Brasil. E Alexandre de Moraes, então, notificou a Anatel para cortar a rede social em todo o território nacional em, no máximo, 24 horas. E a Apple, a Google terão 5 dias para tirar o aplicativo do X das suas lojas online. Eu não concordo com isso, já vou abrindo a discussão. Acho um absurdo, acho arbitrário, em que pese toda a discussão que possa se ter com relação a obrigações contratuais através do direito civil ou qualquer outra questão que seja imposta a uma empresa a operar no Brasil. Esse tipo de ação eu sou contrário, já me manifesto contrário. Mas quem sou eu na fila do pão para ter opinião definitiva quando estou ao lado de duas pessoas que têm opiniões sempre muito determinadas? Claré, como é que você está vendo essa queda de braços entre Alexandre de Moraes e Elon Musk? Eu acho que essa queda de braço não é entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. É entre Alexandre de Moraes e toda a população brasileira. Porque a gente precisa ter voz. As redes sociais, Paulo, hoje em dia especialmente, elas são uma fonte de informação e de conhecimento. Hoje a gente sabe que o Estado, quando ele quer, ele impõe uma narrativa, e essa narrativa vem especialmente através do que eu chamo de grande imprensa, né? As grandes mídias. Então, a narrativa oposta muitas vezes vem pelas redes sociais, a informação oposta, que talvez seja verdadeira, né? E que talvez seja a única fonte que você tem para ter uma informação que não está enviesada ou comprada pelo Estado. Então, qualquer tiro em rede social, para mim, é um problema grave, é um tiro na Constituição, é um tiro na liberdade de expressão. Aqueles que são passadores de pano de autoritarismo estão achando ótimo o fim do Twitter, né, também hoje chamado de X. Eles vêm com a história assim, mas toda empresa tem que ter um representante legal no Brasil. É verdade, existe essa legislação. Agora vamos dar um passo atrás. Por que o representante legal do Twitter saiu do Brasil? Porque ele se sentia ameaçado, uma vez que o Twitter recebia várias decisões, no mínimo autoritárias, do Alexandre de Moraes, né? Para que, em tese, acabasse sendo negativa para um tipo de ideologia no Brasil, que é o da direita. Então, esse é o passo atrás. Né? Por que ele saiu do Brasil? Foi por causa disso. Então, só para finalizar, sem me delongar muito, Paulo, o meu último post no Twitter, já que ele sai do ar, foi: se este for meu último post nessa rede, gostaria de lembrá-los que 6 países proíbem o Twitter: China, Coreia do Norte, Irã, Turcomenistão, Rússia e Mianmar. E alguns dizem que é uma democracia. E a sua opinião, Ricardo Kertzmann? Está certo Alexandre de Moraes quando quer tirar do ar a rede X em 24 horas? Eu olhei ali para o reloginho para ver que horas. Acho que dá para fazer uma brincadeira aqui, né? Porque ainda bem que retirou esse X, não tirou um outro X da internet, porque senão ia dar. O outro ia ter uma revolução. Se tirar o outro X, vai ser. Ninguém aguenta. Aí é uma convulsão social. Aí quebra o Supremo Tribunal Federal, mas diga lá. Bom, piadas à parte, até porque a gente não deveria estar rindo, né? Porque é uma situação tão ruim, né? Tão lamentável para a imagem de um país como todo. E é uma pena porque você tem verdadeiramente uma queda de braço entre uma personagem que carrega um ar de autoritarismo. Eu estou falando especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Ele tem um quê de autoritarismo pessoal e até mesmo na condução dos seus processos. E a gente também tem do lado de lá, né, uma pessoa autoritária que acha que pode ditar os rumos do que ele quer e fora das empresas dele. E não é assim que a banda toca. Eu me surpreendo quando o Claré, que é um advogado, fala que não tem que se levar em conta o fato de que a lei preconiza que é obrigatório a qualquer empresa. A minha empresa, aqui a 98, a qualquer veículo, e pouco importa, inclusive, o ramo de atuação, a ter sede ou ter uma representação legal no país. Isso é o fato, isso é o ponto. Se a empresa, se o Elon Musk decidiu não ter isso aqui, por medo, por receio, por considerar arbitrária
as decisões da Suprema Corte, esse é um fato adjacente ao tema em questão. O tema em questão há uma empresa que está irregular no país. E não é porque essa empresa tem 20 milhões, 25 milhões de clientes, né, que seríamos todos que participam da comunidade do X, não é por esse fato que ela pode se dar ao luxo de se manter contra a legalidade. Porque aí, Paulo, se for assim, né, virou definitivamente bagunça. Virou um bordel. Porque se uma empresa ou uma pessoa qualquer resolve descumprir a lei, vai dar direito a qualquer um descumprir essa lei. Paulo, eu queria só complementar assim. Primeiro dizer que o Kertzmann, enquanto grande comunicador, né, colunista nos principais meios do Brasil, ele, de alguma forma, conseguir encontrar uma desculpa, um argumento a favor desse autoritarismo, isso me assusta muito. Mas como advogado, que ele disse que eu sou, eu queria trazer aqui as palavras do ministro Maurício Correia, que foi um relator de um caso no STF em 1996, e abro aspas para ele. STF. Ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial, mas é dever de cidadania opor-se à ordem legal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. Ele também era advogado, mais que isso, ministro do STF. Ô Claré, olha que coincidência. Você trouxe a memória, Paulo, e todo mundo que está ouvindo, meu padrinho de batismo, o tio Maurício, foi ministro do Supremo, sim. Esse ditame dele que você acabou de... Na época em que nos orgulhávamos dos nossos ministros, viu? Esse ditame criou jurisprudência? Ele está efetivamente valendo no arcabouço legal brasileiro, Claré? Foi uma decisão em um habeas corpus em 22 de abril de 1996. Essa decisão foi revista pelo Pleno? Aí a gente vai entrar num debate sobre o que é jurisprudência, né? Então, assim, jurisprudência são decisões de colegiado. O que eu quero te falar nesse caso aqui, Kertzmann, é o seguinte: você ponderou, não sei qual que era a sua intenção, se me diminuir, ao dizer que eu sou advogado, que te assustava. O seu padrinho, segundo você, ministro do STF, também concorda comigo nesse ponto. Independente de ser jurisprudência, independente de ser pleno, de ser válido, era um grande jurista. E concorda comigo. E era advogado. Claré, faria, se ele tivesse vivo, faria para o tio Maurício a mesma pergunta que eu fiz para você, em questão de diminuir nenhuma. É que se você tem um arcabouço legal no país essas leis dizem que uma empresa é obrigada a ter sede ou representação legal no país, isso não está ocorrendo, quem está a favor de uma empresa continuar aberta desta forma, não se trata de eu querer diminuir nada. Isso é uma ilegalidade. Foi por isso que eu falei que me surpreende. Mas justifica a ação de Alexandre de Moraes? Agora deixa eu entrar nessa discussão.